fiz uma parceria com a Universidade Brasileira, na verdade, duas particulares, e a proposta era de começar também a hospedar os cursos na minha plataforma. Então, aí nós ampliamos para o EJA. Quando ampliou para o EJA, eu fiquei muito feliz, porque é para jovens, EJA é para jovens e adultos, né? Que não conseguiram aí terminar o ensino médio, que é no Brasil, aqui é o 12º, a conclusão. E pronto, a primeira foi essa, depois foi do EJA. Eu consegui os cursos técnicos, contabilidade, administração, que é visando mais o pessoal que trabalha e precisa realmente numa certificação para o trabalho, então foram esses cursos técnicos. Depois dos cursos técnicos, entraram os superiores, na verdade, que você consegue fazer um concurso público com ele. Não... Fala, imigrante, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com imigrantes aqui no canal Falas Imigrantes. Hoje a minha convidada, ela está em Lisboa agora atualmente, né? Mas ela tem formação em letras e em ciências sociais pela UFRJ no Rio de Janeiro, especialização em comunicação e informação da saúde pela Fiocruz e entrou agora no mestrado de antropologia na Universidade de Lisboa, né? Ela formou uma plataforma de cursos online específica para brasileiros que querem terminar os seus estudos ou também querem, né, dar um up na sua carreira, né, e aprender algumas coisas diferentes. Eu vou conversar com a Flávia Beck. Fala, Flávia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, estou muito feliz por estar falando sobre um tema que eu gosto muito, que é educação. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer estar aqui. Sim, acredito que vai ser demais, como foi a conversa que a gente fez com a Beatriz, foi super esclarecedor, né? E acredito que mais uma vez vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Então, Flávia, para a gente começar aí nossa conversa, eu peço sempre o pessoal para poder falar um pouquinho, né, fazer um resumo de onde você veio lá no Brasil, o que você fazia, né, e por que você veio para Portugal, de onde veio aí o start para você vir para Portugal. Então, eu venho do Rio de Janeiro, sou de família de pais que migraram para o Sudeste, na verdade vieram do Norte e Nordeste, e, claro, em busca sempre de oportunidades melhores, de melhoria de vida, de condição da família, e ambos foram para regiões assim mais populares do Rio, né? Bom Sucesso, Maré, aquela região ali. Então, depois meus avós foram também melhorando a situação deles, colocando os filhos para estudar, e cada um foi seguindo sua vida, ampliando. Meu pai, por exemplo, começou também a estudar. Quando eu nasci, meu pai comprou, na verdade, uma casa em Anchieta, e aí também um lugar muito popular do Rio de Janeiro, e sempre priorizou a educação. Era uma forma de transformação real dentro da família, né? Então, sempre batendo muito nessa tecla de estudos e tudo mais, e isso ficou uma marca em mim com relação a um processo de transformação possível para quem não tinha recursos, não era herdeiro, para fazer Sim. trabalho e estudo, aquela, né? Sendo que isso foi mudando aos poucos, claro, porque trabalho, eu lembro do meu pai falando só sobre concurso público, aquela coisa toda, e só que com o avanço da internet e tudo mais, eu comecei a ver que os caminhos poderiam ser, digamos assim, maiores. A janela para o mundo seria maior do que aquela que eu estava vendo ali. Sim. Então, quando eu comecei a ter acesso a um computador, que na verdade foi na faculdade, né? Eu fiz concursos, prestei concursos para várias universidades públicas, passei em 3 na época, escolhi 2, e aí fazia o FRJ e o UERJ. O FRJ pela manhã, o UERJ à noite, que é a Universidade Federal e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lá eu consegui ter acesso à internet, computador, que eu não tinha ainda na minha casa, e comecei a
fazer tudo que aparecia de bacana, de cursos online, também fazer inscrição em fóruns e tudo mais. E aí minha mente fez boom, né? Abriu. Ah, sim, a internet abriu muita possibilidade para muita gente, né? Sim, sim. Ainda estava bem no começo, né? Não tinha um monte de Sim, canais, não tinha nada disso. Não tinha YouTube, no máximo o Orkut nascendo, sim, sim. Aham. né? Mas aí virou o que virou, né? Eu já vi essa possibilidade, eu aproveitava todas as possibilidades que eu tinha naquele momento, porque, né, mesmo que você, com um computador, você poderia, por exemplo, se inscrever, fazer uma inscrição num processo seletivo ou num fórum para aprender coisas com professores que você nunca viu, ou escritores que você Sim, só ouvia verdade. falar, e aí já viu. Eu aproveitei ao máximo que eu poderia, né? Então, estudei, terminei os meus estudos, fiz a minha formação, e como ficou essa marca, né, do estudo, quando eu tive os meus filhos, eu pensei, eles eram os dois, gostavam muito de estudar, mas tinham uma mente assim, fora da casinha, de Aham. querer aprender coisas diferentes e Sim. viajar pelo mundo. Aí eu falei, caramba, não vou dar conta deles. Eu vou ter que, eu preciso realmente abrir mais ainda a minha mente aqui para dar conta da criação deles. E aí a ideia era realmente que eles pudessem ter mais oportunidades de estudo, né? Eu amo o Brasil e amo também a forma como os professores lutam muito no Brasil. Porém, você sabe que os recursos eram poucos e os meninos estudavam poucas horas na escola, sempre tem que ser ampliado de alguma maneira, pagando a mais e tudo mais, para ter uma Sim. educação melhor. E nós resolvemos migrar para poder dar uma oportunidade melhor para os meninos. Então, nós escolhemos Portugal pela língua, obviamente, e porque também eu aproveitei para fazer um mestrado e também é, poder colocar a minha formação não ficar paralisada. Quer dizer, eu vim como mãe também, Sim. mas vim ainda com um vínculo com uma universidade brasileira como professora, e aí passei para o online, fiquei só no online dessa universidade. Entrei para a Universidade de Lisboa, aqui em Portugal, em Lisboa, e fiz o mestrado, tirei notas incríveis, né? Fiquei naquele processo de espera para ver como seria a parte profissional, Sim. mudei um pouco, fui para TI, saí da coisa de dar aula no Legal. início, fui para TI, trabalhei com Facebook, né, com Uhum. Instagram, essas atividades mais de fazer, de ensinar, de repente, a inteligência artificial, a linguagem coloquial brasileira, Sim. era uma das coisas que eu fazia. E depois disso, eu falei, bom, veio a pandemia, eu tinha que empreender também, porque Uhum. na época eu estava com os filhos e estava separada, né, do pai dos meninos e precisava realmente dar um upgrade financeiro também na vida. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Só um trabalho de 8 horas já não dava conta do que eu estava precisando. Uhum. E os meninos também vão, conforme eles iam crescendo, eles iam tendo ambições maiores. Sim. E eu falei, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. E Mas eles pronto, vieram para estudar aqui em Portugal? eles também. Eu matriculei os dois na escola Uhum. e eles queriam fazer mil coisas e mil cursos. E os dois, engraçado que os dois foram para a multimédia. Primeiro foi a menina, que agora já Sim. tem 21, tem 6 anos que eu estou aqui. Uhum. Então, entrou logo na escola. Os dois foram matriculados logo, fizeram aquelas avaliações para ver a equivalência Sim, onde sim. entrariam. Então, um deles foi passado para uma série maior, o outro ficou na mesma série. Uhum. Então, ficou aquela. Eu tive que dar, né, que fazer alguma coisa para manter aquela vida e tudo mais. Arrendamentos altos, Sim, é. porque a gente, como migrante, sabe como é que Ah, funciona. isso é complicado, né? O arrendamento é o que mata. Exato. E aí veio uma pandemia no meio e, putz, o que a gente vai fazer na pandemia? E as coisas que estavam realmente em alta era tudo que fosse online. Uhum. Entrega, Sim, mercado, sim. cursos online, as aulas todas passaram a ser online. Eu falei, tá aí, eu vou dar ênfase a isso. E comecei a buscar uma forma de colocar cursos online. Descobri que poderia fazer não só com os meus próprios cursos, como também começar aí colocar, hospedar cursos de outros professores. Uhum. Meu início foi com cursos livres, que eram de atualização profissional Sim. na área de direito empresarial,
coisas assim que não precisava, por exemplo, de um certificado do Ministério da Educação, Uhum. mesmo porque eu não estava com uma empresa formalizada, estava no início. Então, eu fiz todo o processo daquela coisa de ter construção do site, hospedagem, né? Sim, Todo sim. aquele registro de domínio, Uhum. essa. E, bom, e aí o próximo passo meu começou a dar certo a parte de cursos livres. Eu comecei a pensar, bom, eu preciso voar mais alto. Os meninos começaram a se descolar de mim, foi Ah, isso na começaram a dar com adolescência. as próprias pernas, né? A menina terminou, fez 20, na verdade fez 18, terminou a escola, já começou a trabalhar no hotel, depois começou a fazer uns cursinhos com multimédia, ela começou a trabalhar para a Google, Aham, e aí agora tem 21, tá trabalhando. O sim. menino, com 17, foi fazer técnica multimédia, começou a fazer animação, me ajudar um pouquinho na empresa. Os dois hoje em dia fazem isso. Pô, que E legal. pronto. E aí os dois começaram a trabalhar comigo. Eu falei, eu preciso ampliar isso. Fiz uma parceria com a Universidade Brasileira, na verdade, duas particulares, e a proposta era de começar também a colocar, hospedar os cursos na minha plataforma. Uhum. Então, aí nós colocamos, ampliamos para o EJA. Quando ampliou para o EJA, eu fiquei muito feliz, porque é para jovens, EJA é para Sim, jovens e para jovens adultos, adultos, né? né? Aham, Que não conseguiram aí terminar o ensino médio, que é no Brasil, aqui é o 12º, a conclusão. sim. E pronto, a primeira foi essa, depois foi do EJA. Eu consegui os cursos técnicos, contabilidade, administração, que é visando mais o pessoal que trabalha, precisa realmente de uma certificação para o trabalho, então foram esses cursos técnicos. Depois dos cursos técnicos, entraram superiores, na verdade, que você consegue fazer um concurso público com ele, não era para você, por exemplo, fazer um mestrado, porque é um superior sequencial. Depois do superior sequencial entraram alguns bacharelados, Uhum. uma licenciatura agora está online, que é de pedagogia, a segunda, que você pode fazer de letras e tal, mas a primeira sempre é com pedagogia, e tudo em EAD, tem especialização Sim. e os MBAs. Os superiores sequenciais estão mais na área de gestão, MBAs também, então está aí MBAs, Abrange especialização. bastante coisa, né? Bastante. Exato, e está ali com uma escola de negócios Sim. praticamente. E depois disso, claro que a minha visão sempre foi democratização do ensino, maior número de pessoas possível tendo acesso, porque isso também transformou minha vida, Ah, então sim. ficou como, né, Sim, uma sim. coisa que para mim tem muito valor. E aí, depois de um tempinho, isso está muito focado no Brasil, Ministério da Educação brasileiro, comecei a perceber que muitos brasileiros que estão aqui em Portugal também não concluíram os estudos. Então, agora minhas parcerias aqui em Portugal são para validar esse ensino online, Uhum. ou mesmo com empresas que tenham cursos aqui e queiram assim oferecer Sim. a conclusão do nono, décimo Sim, para só segundo terminar, ano. né? É, Então, beleza. agora eu estou Eu aí. percebi, mas deixa só vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro voltar, depois a gente volta nessa parte aí da plataforma. Antes, Claro. deixa eu te perguntar o seguinte. É, quando você chegou aqui em Portugal, você chegou a trabalhar com alguma coisa ou não? Sim. Assim que eu cheguei, eu estava com um vínculo empregatício ainda com uma universidade. E aí Ah, eu você trabalhava cheguei, na universidade, então. trabalhava com uma universidade, mas eu trabalhava online, na plataforma Moodle. Ah, sim, sim. Tinha muitos alunos, porque no Brasil tinha muitos alunos, 700 alunos no total, salas lotadas e tal. Vim para cá, fiquei com em torno de 450 alunos online, depois 300. E quando eu fui procurar fazer alguma coisa aqui, botei meu currículo para. Nunca coloquei para professora. Todo mundo falava, você tem que Aham, dar aula sim. aqui. É, Nunca fiz. eu também achei que era uma professora. Não, eu lancei mesmo para recursos Sim. humanos locais, nas empresas que trabalham com recurso humano, e aí a primeira que me chamou, quase que imediatamente, tipo um dia depois, foi uma empresa que trabalhava com tecnologia. Então, Então você como eu era estava sempre dentro dessa professora, área mesmo, né? Você já atuava nessa área mesmo no Brasil. sim, eu estava aí na educação online, então eles não me Que colocaram legal. na educação, mas me colocaram no escritório, um trabalho Sim. mais assim, burocrático e tal, mas assim, na verdade, eu estava ali a ideia era
fazer com que essa máquina aprendesse o maior número possível de Uhum. palavras e frases Você ensinava a que IA, no caso, fossem né? do Uhum. isso, a Sim. inteligência artificial ela tinha que aprender a forma brasileira de falar. Sim, sim. Aham. Então, porque tem muitas expressões muito específicas, né? Sim. Quando a gente fala do aniversário, sobre envelhecer, então sempre tinha uma coisa mais assim, uma brincadeira, uma piada que a máquina ela tinha que aprender para poder Uhum. discernir aquele conteúdo. Então, o meu primeiro trabalho foi por aí. Eu, obviamente, como migrante, peguei trabalho de férias, peguei trabalho em Ah, pizzaria. sim, Opa! vai. Tem que dar os pulos também, né? Os trabalhos de Sim, imigrante. cara, eu não vou te falar, é um trabalho, qualquer trabalho que seja de restauração e tal. Minha filha foi trabalhar em hotel, ela chegou a desmaiar uma vez no trabalho. Então, Caramba. novinha, 18 anos, nunca trabalhou, pá, verãozão, trabalho É sem parar, pesado, né? desmaiou. É pesado. No meu caso, eu voltei, o primeiro dia que eu trabalhei nas férias era no bar, como bartender. Nunca tinha Uhum. trabalhado como bartender. Fui colocada como bartender. Aprendi a fazer vários Sim, drinks e sim. tudo. Só que aquele tempo era tanto fazer os drinks, como também ao final colocar as cadeiras no início, tirar tudo, tipo 3, 4 da Ah, manhã, você tinha que ajeitar ainda, né? Lá a área, mesa e né? cadeira do salão e da parte externa também, Uhum. tá? Então, um monte de peso e tal. Quando chegou o final do dia, meu primeiro dia, parece que minha cintura tinha deslocado uma parte do corpo e saído, e a dor era imensa, assim. Eu Sim. pensei, legal para as férias, mas isso não dá para ser Não dá sempre, pra não. ser. É Não, verdade. eu fiquei derrubada, eu vou te falar. Mas Não, assim, é sim. um trabalho, né? E tipo, respeito muito as pessoas que estão aí nessa batalha. O estudo me deu uma possibilidade de eu ter alguma Sim, opção, sim. Isso sabe? aí é uma coisa que eu sempre digo é isso, né? Porque é aquilo, a pessoa que chega aqui sem nenhuma formação de nada, né? Porque assim, até às vezes quem tem formação chega aqui, às vezes tem que fazer algum tipo de trabalho assim até Sim, conseguir se colocar no mercado, né? sim. Mas quem já veio com um estudo lá do Brasil, tem uma formação, faz aqui uma equivalência e tal, consegue É. fugir um pouco desses trabalhos, Você, né, mais pesados, né? sim, você não tá salvo de fazer qualquer outro tipo de trabalho. Essa que é a Sim, realidade. principalmente Bem quando você informado, chega, né? Que você não tem nada, não conhece nada, né, e tal. ok, você chega aqui. Com formação você rala mesmo. Uhum, sim. Agora, sem formação nenhuma, é mais difícil. É E o verdade. inglês, porque em cada esquina tem gente falando inglês. Sim, Eu sim. demorei um mês para ouvir alguém falando português onde eu estava. É mesmo? Então, Caramba. assim que eu cheguei, eu fiquei num lugar, como eu vim com animal, vim com cachorro, vim com Uhum. cão e 2 gatos. Então foi muito difícil eu arrumar um lugar. O primeiro lugar que eu consegui era um lugar de turista, mais caro, Eita. então, na região do Monsanto. Aham. E ali era um mês só ouvindo gente em alemão e inglês. É mesmo? Caramba. Sim. Então, eu falei, opa, e os portugueses se desenrascando total no inglês. E Sim. cada lugar que tinha um empregado de mesa, aquele cara falava inglês também. É, Então, não, assim, não, e os portugueses falam inglês bem, né? Os portugueses falam inglês bem. e aí você vai trabalhar como empregado de mesa, hotel, qualquer lugar eles perguntam, num café, ter Sim. inglês tem gente que fala que é um diferencial. Não, é um diferencial, é a regra Sim. praticamente. Tem que ter, né? É, sim. Então, eu também comecei a fazer amizade, conversar com o pessoal. Eu tinha muita vergonha de falar outros idiomas. Eu tinha um amigo que falava: entra no personagem, inventa um personagem que fala inglês e você fala inglês. Eu tenho formação em alemão, espanhol e inglês. Uhum. Só que, assim, mesmo fazendo 6, 8 anos no Brasil, a parte teórica, escrita, pá, não adianta, você precisa falar. Sim. Então, Isso é verdade. uma pessoa de ensino médio ou que não tenha nem ensino, ela está falando melhor do que você, porque na prática ela vai e Sim, consegue. e eu acho que a fala acho que é mais difícil você às vezes falar do que você conseguir ler, né, entender. Às vezes você Mas aprende a tem que ler e perder a entender mais vergonha. rápido que falar, né? Sim, tem que perder a vergonha. Se Sim. ficar com vergonha, não adianta. E aí o inglês eu deslanchei no inglês, o inglês também foi requisitado na empresa que eu entrei, formal e tal, que Uhum. foi a minha primeira empresa aqui, para trabalhar com aí. Tinha que ter inglês mesmo eu trabalhando para o mercado brasileiro. Sim. Então, fui ampliando o meu inglês, o espanhol já melhorou bastante, o alemão está ainda caminhando, apesar de eu É ter mesmo? tido. Tem alemão também. Eu tive uma baita formação no alemão. Eu Aham. sou formada em letras português e alemão, Sim. mas
o falar não era uma coisa que eu falasse, não Sim, falava nada. sim. Ainda mais no E aí, Brasil, né? Praticamente você não usa, né? o Brasil tem o tamanho de um continente, cara. Uhum. E aí, você falando português e fazendo mímica para quem aparece lá Sim, de sim. turista, tá tudo bem. Só que aqui não. Aqui é um país que é pequeno em tamanho e tem ali várias pessoas aí passando da fronteira, franceses, ingleses, o tempo inteiro aqui. Uhum. Alemã. Agora os estadunidenses estão vindo de lá para cá também direto, Sim, é, comprando tem muito. casa, né? Então, pronto, eu acho que aqui eu tive mais oportunidades de falar. E meus filhos, tipo, não tiveram nem essa questão, porque na escola deu Uhum. inglês. A segunda tinha que ter uma opção de segunda língua, então a minha filha escolheu espanhol, meu filho francês, da escola pública, que era o dia Sim. inteiro, e os amigos falam inglês entre eles, e tem alunos Ah, migrantes eles também. aprendem rápido, né? Eles aprendem Falam rápido. super bem, tudo tranquilo, assim, sem nenhuma crise que eu tive como Ah, brasileira sim. de aprender, assim. Não, é complicado. E essa questão da língua é uma coisa que várias pessoas que vieram aqui já falaram isso. Você tem que. É bom pelo menos saber alguma coisa para chegar aqui e você tentar depois desenvolver. Porque chegar no zero, às vezes, né, precisa, né? Para poder alguns tipos de trabalho aqui, por exemplo, restaurante, né? Cafés, sempre atende estrangeiros. E aí é bom você saber, né, alguma coisa, né, do inglês, né? Fundamental, cara, fundamental. Você está numa obra, está falando inglês, você está Sim, aqui é, assim. sim, sim, sim. É Então verdade. é fundamental. Tem que É se verdade. jogar, É não tem verdade. jeito. Graças a Deus todo mundo bem, né? Chegou bem, já tá 6 anos, né? 6 anos aqui. Estou seis Já anos tá agora. bem. Fiz o pedido de contagem agora, né, do tempo que eu estou aqui, para poder dar entrada na cidadania, essas Sim, coisas sim. todas. Porque não é que eu, tipo, consegui algumas coisas sem cidadania, sabe? Uhum, Só com título de residência. Porém, tem algumas coisas que ficam ali travadas. Por exemplo, você vai tentar comprar uma casa aqui com financiamento. uhum. Aí a entrada de quem tem o documento de nacionalidade, a cidadania, no Sim, caso, sim. você consegue ter uma entrada, você pode dar uma entrada menor do que uma pessoa que só tem Aham, o que título. não tem, claro, sim. Tem alguns benefícios, né? É bom, é bom. Tem muitos benefícios, e aí isso facilita a vida, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então vamos lá, vamos falar da sua plataforma. Bora. Pra gente, você já deu né, aí Uhum. uma introduçãozinha, mas para a gente entender bem aí, fala para mim aí o que é, qual é a finalidade, né? Uhum. E alguns, se você puder citar também alguns cursos que tem, né, lá disponível e tal, né, para a Sim, gente poder entender. Dá sim. um resumão dela aí pra gente. Tá, beleza. O nome é Polieducare, né, da empresa. Foi o nome quem batizou, na verdade, foram os meus filhos. Eles pegaram o dicionário em latim, um pegou o poli, outro educare e deu o nome. Eles fizeram logo, tudo. Então, depois de um tempo, eu comecei a botar esses cursos livres, que era só de atualização profissional, também muito bons. Eu sou super chata, então eu dava uma avaliada, entrava lá, eu olhava, às vezes a luz Sim. não estava boa, né? Porque eram os professores que vendiam seus cursos, né, para estar ali. Depois que eu fiz essa parceria com as instituições brasileiras, né, universidades e tal, elas me apoiaram em várias coisas. Hoje nós temos lá o apoio de uma reitoria, secretaria escolar, tudo isso está dentro do pacote da empresa. Então, Uhum. quando você entra, você tem a opção lá do EJA, por exemplo. Você entra, faz sua matrícula básica e você tem 3 meses, mais ou menos, em média, que a pessoa termina aquele curso. 6 meses você tem acesso, digamos. 3 meses você tem que terminar aquilo, precisa terminar. Sendo que quando você faz a matrícula, você não precisa ter todos os documentos naquele momento. Você dá os Sim. números, RG, CPF, endereço que pode ser daqui de Portugal ou do Brasil, dá seu nome completo, você faz a sua matrícula. Quando você vai ter o certificado, nesses 3 meses, é que você precisa apresentar toda a sua documentação. Então, por exemplo, se você vai fazer um EJA, você não precisa ter educação prévia, mas normalmente você precisa saber ler. Você Sim. tem que ter uma declaração de próprio punho dizendo que você sabe ler, por exemplo. Se Uhum. você vai para precisa, de fato, quando vai para o curso técnico, você precisa ter o EJA ou você precisa ter já um ensino médio ou fundamental concluído. Você não pode fazer um curso médio de ensino médio, que é um técnico, tem lá contábil, tem um caminho que eu Sim. dou sugestão para as pessoas, do tipo, você quer o quê? Trabalhar em escritório, por exemplo? Terminou o EJA? Vai para o curso técnico de contabilidade que tem lá, que eu adoro, que eu fiz curso de contabilidade, Uhum. fiz tudo, trabalhei contabilidade no Brasil, meu pai é contador,
já contabilista, que chama aqui, né? É, Aposentado. contabilista. E passando disso, você, depois do técnico, você pode aí fazer. Aí você pega a documentação novamente, e aí você pode fazer uma graduação. Eu tenho lá uma graduação que eu gosto também, que é Ciências Contábeis. Sim. Temos administração, temos pedagogia. Uhum. Eu fui avaliando o público e fui vendo o que eles gostariam mais de fazer. Então, Sim. eu fui colocando na plataforma o que eu achava mais assim bacana para o público que estava me buscando, para não ficar tirando para todo lado. Uhum. Então, quando você consegue os documentos do técnico, você vai para a graduação. Mas a graduação já não são 3, 4 meses. E aí são 48 meses no mínimo. Ah, Por quê? sim, tem um prazo mais longo, né? Porque tem um mínimo de horas que tem que fazer, né? Tem um mínimo de horas e para ser reconhecido também fora do país, né? Porque esse documento ele tem reconhecimento do Ministério da Educação brasileiro. Então, para você ter reconhecimento fora do país, precisa de um número de horas adequado. Por exemplo, o EJA é um tipo de processo que existe só em alguns países. No Brasil, nos Estados Unidos existe o OGED, mas aqui não tem. Então, esse número de horas aqui não tem uma equivalência ainda. Você precisa, por exemplo, ter o seu técnico. Para você ter equivalência, você tem que ter o ensino médio completo sem ser o EJA, porque o EJA, para nós brasileiros, é como válido como um ensino médio para você ter acesso à Sim, universidade. é um Normal. supletivão que você adianta ali para poder terminar e pronto. E é válido Você faz normalmente. rápido, tem supletivo. E aí, normalmente, quando eu falo com os meus alunos que estão querendo fazer essa transição, eu falo para eles fazerem EJA junto com o técnico, depois ir partir para uma graduação, que aí graduação você consegue uma facilitação para fazer essa documentação. Por quê? Porque aí você tem as horas de acordo com o que é exigido no Sim. país. Cada país tem uma legislação, Aham. sabe? Então, eu, por exemplo, muita gente pergunta: você precisou validar o seu diploma? Não precisei, por vários motivos. Primeiro, que eu tinha um currículo, já uma experiência muito grande nas minhas áreas, tanto Uhum. educação como área social. Isso foi um plus aqui e em Portugal. Eu percebo que eles valorizam isso. Sim. Primeira questão. A segunda é que eu apostilei meus documentos. Quando eu vim para cá, eu peguei o meu diploma, levei ao cartório, fiz a apostila de AIA, apostilamento de AIA. E é possível hoje fazer isso online. Na época, eu não, acho que não tinha. Quando eu vim, eu não lembro de existir. Aham. Hoje você já pode fazer. É, se apostila e traz os documentos, né? Exato, eu apresentei esse documento apostilado, o E já apostilamento serviu. não foi aceito, né? Então, a pessoa que, por exemplo, vai fazer o EJA, ela precisa te anexar lá na plataforma o. Como é que é o nome? Histórico escolar, essas coisas assim? Não, então, ele não vai anexar na plataforma. Como é um documento muito sério, tanto RG, né, que é a nossa identidade, CPF, essas coisas todas, esse documento vai ser enviado para a secretaria escolar, porque esse documento não fica nem comigo, nem na plataforma. Ah, A sim. secretaria escolar vai fazer todo aquele processo, e aí, ao final, por exemplo, tem o Diário Oficial no Brasil, né? Aham. Existe a publicação do Diário Oficial. E se você precisa da publicação do Diário Oficial, você faz esse pedido e todos os valores são em reais, vamos dizer. O mais barato que eu tenho lá, tem os cursos livres, né, que são mais baratinhos. Sim. Tem lá a assinatura de R$ 20 Uhum. para fazer vários cursos livres. Mas o curso que é conferente de grau, como fala aqui, o mais barato está R$ 1.400, que é a Uhum. base, completo, não é mensal. Ele completo, você paga ou pode parcelar pelo PagSeguro, mas ele Sim. completa esse valor. Quando você fala assim, eu quero também que ao final saia em diário oficial. Aí tem uma taxa, que é a taxa para o diário oficial, que deve ser R$ 40, R$ 50, mais ou menos. E depois disso, você pode também pedir uma outra coisa, porque eu sei que no Brasil agora é tudo em digital, os Sim. documentos, os diplomas e certificados. Uhum. Aí você fala, não, eu preciso dele físico. E aí você tem que pedir um envio por SEDEX. E o SEDEX é pago, tanto para o Brasil Sim. como para cá. Aham. Tá, então, Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então, no caso, essa formação aí, todos os planos lá são pagos em reais. Independente de quem sim, está no Brasil e quem está aqui em Portugal. sim. Pago em real, Se a certo? pessoa, sim, no Brasil, vamos lá, já aconteceu isso, da pessoa estar aqui, falar para Uhum. mim, eu não tenho conta ainda no Sim. Brasil mais, não tenho mais no Aham. Brasil. Deixei tudo para trás, fechei minhas contas e vim. Eu vou fazer os cálculos junto com a pessoa com o dia, né, de acordo com o real e o euro do dia, e vou passar para a pessoa o valor de acordo Ah, se com faz uma isso. conversão, né, ali. Faço a conversão, a pessoa faz uma transferência ou por MBWay, ou uma transferência oficial mesmo, ou uma transferência de outro país, Tá. tanto faz.
Mas aí isso só vai efetivar a matrícula. Você pode fazer a inscrição, é gratuita na plataforma, Uhum. mas a matrícula só é efetivada a partir do momento que isso é De pago. pagamento, sim, beleza. Tá, e outra coisa, aí você falou da questão da certificação. Uhum. Você falou que tem alunos no Brasil, tem alunos em Portugal, né, nos Estados Unidos e tal. É, essa certificação só é válida no Brasil ou o aluno que faz, estando aqui em Portugal, essa certificação também fica válida aqui para Portugal? Ou ela tem que fazer Então, equivalência, trazer para cá fazer equivalência? vamos lá. São coisas super. Tem muitos tipos de cursos ali, né? Hum, Tem os cursos livres que aqui nós temos também, tá? sim. Então, tem uma instituição que certifica esses cursos, que Aham, são cursos sim. de Isso, educação que é profissional. diferente do Brasil, né? Se Sim, você apresentar para uma empresa, depende da empresa, a primeira coisa é que depende da empresa que você vai. Se a empresa falar para você, precisa, né, como tem uma amiga minha que está no hospital público, e aí pediram para ela a equivalência do curso de administração, você vai ter que fazer. E aí, normalmente, uma pessoa paga um advogado, tem empresas que fazem, eu tenho uma equipe que faz isso, então fica, desculpa dizer, mas fica mais barato do que fazer o curso inteiro aqui. sim, aham. Então, a pessoa vai, paga para fazer a equivalência. Se o que pode acontecer no processo? Eles pediram, olha, essa matéria você não tiver, essa disciplina você não teve, você vai Sim. ter que fazer. Ou então, você não fez estágio, o estágio é requerido. A maioria precisa de estágio no técnico, Uhum. né? Então, você Técnico vai sim. precisar fazer, precisa fazer. Quando é o EJA sozinho, ele não tem esse peso, porque ele tem peso para nós, para a formação seguinte, mas ele não tem um peso oficial para fazer concurso público que, por exemplo, você não vai conseguir. Você vai conseguir se você fizer a graduação, mesmo que seja online. E aí, Mas o um EJA não é um detalhe, segundo grau completo, por exemplo? Fez o EJA, você completou o segundo grau, não é? você completou. Para o Ministério da Educação brasileiro, você consegue Sim. alçar novos voos. Aham. E você ainda não consegue. Eu, Ah, inclusive, estou conversando, eu gosto de trabalhar na área política, né? Então, já apresentei há um tempo atrás, ano passado, ou ano retrasado, um documento para o Ministério da Educação brasileiro, que era para reconhecimento mais rápido da sim, validação dos sim. diplomas de ensino médio. Aham. E isso já aconteceu, já temos uma parceria, está fechada com Portugal, está mais rápido isso. A Sim. gente não conseguiu ainda de universidades, porque é um processo muito mais assim complexo, que são várias universidades, né? É muito mais complexo entrar em um consenso. E o EJA ainda não tem consenso sobre isso em Portugal, não é aceito, eles falam, não tem um aceite do documento como o ensino médio, como um 12º. Sim, é porque pra eles acho que isso é estranho, né? Pra eles completam normalmente, né? Então, É a aceleração, é uma aceleração. Nos Estados Unidos já se faz também, é super comum e é sim. aceito também. Mas aqui você tem essa dificuldade. Qual é o conselho normalmente que eu dou? Ou você avança e faz o teu técnico, a tua graduação pela plataforma e depois Sim. pede a sua equivalência ou a validação do diploma, quando é graduação você pede a validação do diploma, ou você faz a apostila diária, e depende para o que é. Concurso público normalmente não tem essa coisa de Uhum. apostilamento diário. Você não pode, normalmente tem que ter a validação do diploma. Nem todo curso é válido. Você tem muita dificuldade na área de saúde, por exemplo. Sim. Por isso que eu fui mais para algumas coisas, questões de escritório, É, porque porque acho que saúde. saúde é específico de cada local, né? Então, porque aqui nós temos alguns cursos que não tem como validar. Né? E tem outra coisa, eu gosto de ir pela questão política também, porque você vê os acordos sendo feitos e tal. Por Uhum. exemplo, teve um quiprocó, uma confusão aí na parte de direito, entre. Não tem a ver com os advogados em si, mas com questões de OAB, presidência, que dificultou a vida dos advogados aqui. Então, eles começaram, por exemplo, os que já estavam ok, né? Tudo bem, mas durante um tempo eu não sei como está agora, mas durante um tempo várias pessoas que estavam tentando começar a atuar aqui como advogado estavam tendo dificuldade. Porque, na verdade, isso depende de protocolos, depende de reuniões e conversas e Sim. acordos que precisam ser respeitados. A área médica, eu acho que é uma das áreas mais. A área de saúde é uma das áreas mais difíceis. E aí, por áreas que sejam, por exemplo, ciências contábeis, administração e tal,
a gente consegue aí fazer as coisas de maneira mais tranquila. Sim. Então, como também fica mais caro estudar em euro, eu estudei em euro também, né, no mestrado, mesmo o público Uhum. a gente paga, mesmo assim, quando você vai fazer uma validação, pagar um advogado e tal, o que é mais fácil é a parte da grana, porque Sim. você só vai pagar a validação, mas também não tem certeza de terminar. Então, você precisa começar um curso já com essa cabeça, pensando num curso que tenha facilidade maior. E não Sim. qualquer curso. Ah, eu quero esse aqui na área de medicina e vou tentar. Paga o processo, não tem certeza de ter de volta essa validação, não é obrigatório, Uhum. tá? Sim. E assim como visto, né, quando você paga visto, não é obrigatório você ter de volta um sim. Uhum. Sim. O dinheiro não é devolvido, entendeu? É, assim, né? Então é aquilo. Você pode fazer, mas de repente não aceita, você não consegue exercer, né? Normal. Então, o melhor é você primeiro fazer uma pesquisinha, ver qual é o curso melhor para isso. Eu indico esse tipo de curso que eu falei para poder ter uma aceitação maior. Sim, sim, sim. E assim, você falou que o técnico, tem o EJA, né? E tem o superior também, né? Tem os cursos superiores, Tem, né? tem tipos diferentes de superior. Tem superior sequencial, tem tecnólogo, tem bacharelado, ciências contábeis é um bacharelado. Uhum. Tem administração também, a pedagogia é uma licenciatura. Sim, E tem sim. primeira licenciatura. Tem algumas licenciaturas que você pode fazer como segunda licenciatura. Por exemplo, Uhum. letras. Por quê? Porque é tudo online. Sim. A gente tem que pensar que é tudo EAD, não é nada presencial. As Uhum. parcerias que eu posso desenvolver aqui tem alguma coisa presencial. Agora, do Brasil, é tudo, Tudo tudo, online. tudo. E tem uma outra possibilidade bem bacana, que é o seguinte: a pessoa que trabalhou a vida toda, por exemplo, como contador ou na parte de administração, ele pode, não precisa fazer, por exemplo, todo o processo do curso técnico. Ele Uhum. pode simplesmente trazer a comprovação disso para a empresa, a gente vai enviar para a secretaria escolar, vai fazer um aproveitamento de estudos e aí vai te dar a certificação de técnico. É porque ele já tem uma experiência, né? E aí Já tem aproveita uma a experiência, né? experiência suficiente para isso. Trabalhei a vida toda como Sim, na aham. administração, ou trabalhei a vida toda no escritório de contabilidade, fazendo mil coisas, conciliando contas e tal, Sim. mas não tem o documento. Pronto, Aham. tá aí. O Pô, contador bem só assinar. legal. Bem legal. Já Né? facilita bastante, né? Aquele cara que tá lá, Claro, e mas não cai. tem uma formação, né? Então, sim, são duas coisas boas. A primeira, do aproveitamento dos estudos, é o tempo, sai mais rápido, Sim. e a segunda é o valor, cai pela Ah, metade, sim, às ainda vezes. tem isso, né? Tem um desconto, É. vale muito a pena, né? Diz o seguinte, assim, como é que funciona, então, assim, a plataforma em si? As aulas são gravadas, são lives, como é que funciona isso? Você tem lá as duas coisas, sabe? Tem as duas coisas. Tem tanto lá os materiais que estão lá, síncronos e assíncronos, você tem como acessar o que já está, você tem como marcar, agendar com o professor, você tem uma sala, você tem um auxílio se tiver uma dúvida, falar com o Ah, professor. sim, Por isso que eu preciso de suporte técnico, não sim, pode, não sim. pode ser só eu. Né? Então, tem que ter esse suporte todo de orientação desse aluno, de que não está conseguindo acessar essa coisa toda. Eu acho que a dificuldade maior dos alunos é saber como trabalhar no online e separar tempo para isso, Uhum. do que propriamente o material em si. O Ah, material isso é é difícil, bem né? acessível. O material é bem Sim. acessível. Porque é difícil que às vezes na correria do dia a dia a pessoa às vezes, vou fazer amanhã. Aí chega amanhã, deixa para amanhã. E aí nunca para poder estudar, né? A gente, é uma coisa que tem que ficar aqui transparente, não é uma compra de certificados e diplomas. E tem Sim, gente que sim. fala, eu vou pagar e vou sair em um mês, eu vou sair com certificado? Não, certificado fica 30 dias. Pronto, a partir do momento que você conclui. Concluiu, a gente dá a entrada e 30 dias depois é o prazo que se dá para esse documento estar online pronto. Depois, se você quiser ele físico, aí você dá a Aham. entrada para ele. Uma dúvida. Por exemplo, a pessoa começou o curso hoje lá, qualquer tipo de curso, só que só vai terminar muito tempo depois do que era o programado. É válido ou você tem um prazo para fazer o curso? Você tem um prazo, normalmente são 6 meses de prazo para você acessar a plataforma, a não ser a Hum, graduação mais tempo. Mas esses cursos técnicos, o EJA, por exemplo, são 6 meses, que a plataforma fica ali para você, né? sim. Ah, Flávia, eu estou aí 2 anos, agora estou voltando aqui a estudar.
Você Já vai ter que era. começar o processo de novo. Uhum. Sim, sim. Aí perde o acesso à plataforma, tudo também. É de acesso à plataforma. Sim, então é isso. Começar a fazer, tem que focar ali para tentar, dentro do prazo, terminar, Tá, né? botar um É, cronômetro não, aí, mas. uma. É, não, eu acho que isso é bom, porque é aquilo, como eu falei, estudar em casa é mais difícil. Porque tu tá aqui estudando, É, daqui a pouco o filho ele chama, né, o marido, a mulher. Então, é assim, acaba tirando um pouco o foco, né? Então, se você não tem e, ali um prazo, né? Fica, né? A sim, pessoa não termina. eu fiz uma a especialização da Fiocruz, a metade dela eu fiz uma parte em casa. Uhum. E eu estava grávida, e tá, eu falei, ok, vou fazer algumas coisas em casa. Fiz a metade presencial. E aí chegou um tempo que eu lembro da minha professora perguntando assim, Flávia, você nota é B, né? Era como se fosse um Uhum. B, tá, em letra. Sim. É B, você é uma aluna de A, vamos fazer alguma coisa para você tirar um A. Eu falei, me deixa com o meu B, por favor, não quero ir lá, eu tô feliz com esse meu B, tô orgulhosa do meu B, eu com barrigão já prestes a É, parir. aí é horrível. Aí eu falei, não, tudo bem, me dá esse B, B de barriga, tá tudo bem, eu vou Sim, é. parir feliz, diploma. Eu lembro que eu fui para a festa de formatura, eu fui com barrigão e tal lá, e tipo, tem hora que em casa você precisa, não, precisa realmente separar mesmo um tempo para você, mas é muito difícil, tudo te chama, tudo é Sim, sim, urgente. é. Às vezes tu tá aqui na frente do computador estudando, aí, pô, vem, toca uma mensagem ali no WhatsApp, aí você para aqui pra ver, aí, entendeu? Então, pra estudar em casa tem que ter foco, que senão, né, não Sim, eu falava dá. com os meus filhos assim, depois de um tempo, quando comecei a trabalhar também online, isso é importante, porque eu trabalho online. Uhum. E aí eu sempre falava assim, olha, seguinte, é como se eu tivesse, é um escritório, é online, mas eu estou Sim, aqui. sim. Então eu preciso atender as pessoas, eu não posso passar uma imagem que seja uma imagem de pessoa incompetente, que parece um pouco isso. E a Uhum. gente ficou um pouco mais assim consciente com relação a essa questão quando veio a pandemia, porque aí passa filho correndo na live, e aí tem o Sim, meu é. cachorro que começa a chorar e tal. A gente ficou mais humano um pouco nessa parte, mas a verdade é que várias pessoas, quando estão tendo, digamos, um atendimento online seu, ele fica esperando que você tenha uma aparência de ser profissional, e às vezes nem todo mundo entende você como profissional se toda essa confusão estiver É, claro, acontecendo ao sim. seu, Perde até a né? O filho, credibilidade, né? Não dá, né? amor, minha comida está pronta, e coisas Ah, assim, sim. Não, sim, sim. enlouquece, enlouquece qualquer um. Não, é verdade, é verdade. É, em relação aos professores, você falou que tem professores para poder atender, né? Eles ficam Sim. disponíveis aqui 24 horas, tem um período? Como é que Cada seria? curso vai fazer um acordo entre os alunos e o curso, e eles normalmente vão passar para o aluno qual é a disponibilidade deles. Eu também trabalhei assim, então, normalmente eu também tinha uma disponibilidade. É, há pouco tempo mesmo, eu estava como gestora, né, numa universidade daqui da Europa, e foi muito engraçado, porque o cara me ligou 2 horas da manhã, ele estava em outro país, e eu falei Eita! assim, e tocou o telefone. Eu quase que atendi. Eu olhei e falei, Hum, não. Aí depois eu pensei, eu tenho que desligar esse telefone. sim. Porque a gente precisa ter um horário, e esse horário é passado para o aluno. Olha, nós temos a secretaria acadêmica, que pode te atender. Não quer dizer que a pessoa não te atenda, porque tem Uhum. pessoas que vão atender. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que, tipo, eu coloco ali, eu nem vou fazer mais isso. Eu coloco a pergunta para ser respondida no dia seguinte. Isso aconteceu anteontem. 3 horas, 4 horas eu trabalho ainda. Aham. Botei lá 3 horas. A pessoa, Uhum. oi. Eita, Eu falo, aí, não, aí já aí eu pega não alguém preciso. online e já era, né? Não, aí eu falo, não, não precisa, tá tudo bem, responde amanhã. Tá bom, então amanhã eu respondo. Uhum. Responde segunda, a gente faz os nossos acordos, Sim, sim, mas a parte boa, o material para o aluno está constantemente ali. sim. Então ele pode revisitar aquilo, sabe? Não tem gente que só pode estudar final de semana, Sim, por no exemplo. caso, tipo, são PDFs que a pessoa baixa. Aí até Isso a aí. pessoa tem, cada curso vai ter um material, ela tem lá o material para ser lido, né? Tem os cursos que ela vai poder fazer, os cursos não, as avaliações, então tem um período para fazer a avaliação, Sim, que sim, depois sim. aquela avaliação tem que ser fechada, Aham. Ah, tá, tá. Ainda tem essas avaliações que fazem durante o período Foi, do curso, né? sim, Sim. sim, sim, para ir avançando. Uhum. É, porque assim, eu acho que é importante você ter o auxílio de um professor, né? Ter um professor Né? disponível, porque tem muita coisa que às vezes o professor explica ali, mas às vezes tem pessoas que não conseguem entrar, né? Alguma informação na Sim, cabeça e se não tiver alguém sim. ali que Eu sou essa consiga, né? pessoa.
Eu sou essa pessoa, eu esqueço o É, que me foi falado. A parte burocrática eu esqueço toda hora. Eu tenho que botar estrelinha nas conversas do WhatsApp, porque senão eu sim. esqueço. E marcando, Completamente. né? Eu marco tudo. Uhum. Mesmo que eu apago para poder esvaziar o telefone, eu vou apagando as coisas. Aí daqui a pouco eu apago uma conversa super importante, eu boto estrela. Aí eu já não apago as que Já estão com sabe que ela estrela. não pode, né? Não, é É por aí. verdade, né? É, tudo tem seu processo. Então, como eu te falei, é foco, né? A pessoa tem que ter foco, tem que saber o que quer realmente, né? Para poder completar o curso, né? E cair para dentro, né? Porque eu acho que o estudo é importante. Eu falei isso no vídeo que eu fiz com a Beatriz. O estudo é Eu importante. assisti. O estudo é importante em qualquer parte do mundo, né? Aqui, para você que está aqui em Portugal, para você conseguir de repente um emprego melhor, né? Um trabalho que não seja tão pesado, você tem que ter algum tipo, tem que ter um estudo, uma formação, alguma coisa que te eleve, né, o seu nível, né? Em colocar uma meta, né? Objetivo. Coloca um objetivo e vai. Né? Mesmo que você esteja fazendo uma coisa que você não goste muito, Uhum. colocar um objetivo para mudança de trabalho, né? Atualização Sim, sim. profissional, aí tem uma meta X. Se o curso você pode terminar em 3, 4 meses, você faz uma construção. Tá lá, teve uma que falou comigo hoje, estava no fez oitavo ano só. E eu falei, bom, você precisa do EJA, do técnico, para poder fazer uma graduação. Uhum. Aí, precisa do EJA só para fazer uma graduação no Brasil, Sim. só do EJA. E aí ela falou: ah, tá bom, então eu vou fazer o EJA 3 meses, o técnico 4 meses, aí depois eu vou para a graduação que é mais longa. E aí conseguir um trabalho, estando fazendo a graduação, coloca assim: olha, estou matriculada aqui numa graduação e estou fazendo. Já é uma coisa diferenciada, Sim, já é sim. uma pessoa diferenciada. E aí, pronto, você consegue alguns trabalhar em alguns lugares que você não conseguiria, por exemplo. Sim, Eu lembro que no exatamente. meu primeiro trabalho aqui, eles falavam para mim, eu falei, não quero fazer doutorado, não. Faz a matrícula, depois a gente conversa, Uhum. É, sabe? é assim, sempre é bom, né? Quanto mais você poder evoluir, né? Eu acho que É, é bom, né? Para é sua isso. carreira, principalmente, né? Não é verdade? Abrir, né? Sim, É abre isso, portas, abrir né? Abre horizontes portas. e abrir porta, abrir a cabeça. Sim. Estudar é sempre bom. Uma outra coisa, a plataforma é diferente ou é a mesma plataforma para quem está no Brasil e quem está fora? Então, eu agora estou com a plataforma que funciona para o Brasil, funciona normal, Brasil, Portugal, a pessoa vai acessar igual. O que eu estou fazendo nesse momento é fazendo algumas parcerias com empresas daqui para abrirem a partir da minha empresa. Então, eu vou colocar os links lá para a pessoa poder ser remanejada. Então, eu já estou Ah, quase fechando, estou quase fechando com alguns cursos, por exemplo, que são certificados aqui, né, direto aqui. Por exemplo, tem curso de segurança. Você precisa ser segurança certificado. uhum. Aí coloca na plataforma e vai para uma outra empresa, a empresa faz uma parceria comigo. E aí pode fazer o Então, estágio na própria empresa, né? na própria, aí é obrigatório ter O estágio, né? técnico tem que ter estágio, né? Tem que fazer. Uhum. Então, acho que todos os cursos daqui você precisa estar fazendo técnico, tem que fazer precisa Não, fazer acho um que, estágio. acho que no Brasil também. No Brasil, acho que o curso técnico em Também. si tem que ter Só que estágio, não tem aqui, jeito. sim, só que aqui, pelo que eu estou conversando com essa empresa, que ainda está em processo, precisa ter uma parte presencial. Então, maior parte é online, mas tem uma partezinha que é presencial. Uhum, sim, sim. Então, Mas aí precisa estar. também é bom, né? Você tira um tempo, vai lá no presencial, faz rapidinho, pronto, né? Enfim. No caso, esses cursos que você está fechando as parcerias para poder ser aqui, então seriam cursos já voltados para Portugal. Então você fez aquele curso ali, você já estaria apto a trabalhar aqui com o curso que você fez, sem precisar de Sim, validação sim. nada. Não, não, não. Quando vim para cá, eu fiz o apostilamento de AIA nos meus documentos, né? Na Uhum. minha, eu fui ao cartório, peguei o meu diploma, eu não fiz a validação. Estou aqui há 6, tô indo agora para, daqui a pouco faço 7 anos aqui, mas eu simplesmente fiz só o apostilamento no cartório e trouxe meu documento. Mas, é claro, ainda mais quando é uma questão técnica, se você puder fazer aqui também, uma mão na roda, né? Não adianta, você não vai precisar validar. Então, esses documentos que são todos de atualização, esses são todos de profissionais, por enquanto. Eu ainda não coloquei o nono nem o 12º, que é uma meta minha. Nós vamos colocar a pessoa, o diploma, o certificado sai direto por uma instituição daqui, que Sim. é a direção de educação daqui.
Uhum. assinar. Já facilita bastante, né? Também, assim. Já está Sim, sim, diretamente direcionado para cá, né? com certeza. Você pode citar alguns cursos técnicos que tem lá disponível? Nessa de profissional que eu estou falando, Sim, profissional. do Portugal, de De Portugal para Portugal, Portugal, isso. então, esses a gente ainda está em negociação. A gente está em Ah, não tem, negociação que não está vai, funcionando ainda, né? Não não está está ainda. fechado. Vai começar a funcionar mês que vem. Ah, E sim. aí, essa semana, eu tive reunião hoje, vou ter uma na próxima semana, para a gente fazer uma Uhum. escolha de que vai entrar nessa plataforma, Sim, o que não sim. vai. E na que já está funcionando, o que você tem lá de curso técnico disponível? Ai, tem muita coisa. Tem secretaria escolar, administração, ciências contábeis, tem alguns na área de saúde também, tem bastante coisa. Na parte de superior tem muita gestão Uhum. educacional. O bacana é que, por exemplo, no Brasil, muita gente quer ser professor, mas fazer um curso para ser professor, mas também, por exemplo, ser um diretor de uma escola Sim. e tudo mais, ou trabalhar na secretaria acadêmica, acadêmica precisa do técnico. Uhum. Então, você tem um documento que diz que você é secretário, tem secretaria escolar na plataforma, e aí você tem curso também de gestor escolar. Então, são os cursos muito, muito procurados, esses cursos, Sim, sabe? sim. Cara, assim, eu acho excelente, principalmente para quem tá. Segurança, Ah, pode dizer, não tem. segurança, TI, segurança, área de tecnologia tem lá também. Ah, tem tecnologia também, né? Tem. Isso aqui para Portugal então é importante pra caramba, né? Aqui em Portugal o que mais precisa é TI, né? Aqui você chega com inglês e com esse certificado, ninguém vai nem querer saber de apostilamento. As Ah, sim, pessoas vão falar, vem até cá, porque vem a Europa acho que toda tá precisando de técnico de Europa TI, toda. né? Você falando inglês, exatamente. Agora nós estamos com um tecnólogo em web design, então são É, cursos muito web procurados. design é bom também. Eu Tem sim, fiz curso parte de. escolar. Eu fiz foi design gráfico e Uhum. técnico em edificações lá no Brasil. Só que aí acabei Ah, vindo pra bacana. cá e também não exerci aqui. Exerceu. Até, Entendi. até tô pra pegar o diploma lá, né? Fazer Sério? o apostilamento, mas não trouxe. Deixa eu lá. Tá lá no Brasil, né? Mas eu Mas tô. É pode uma outra pedir, coisa. né? Hã? Mas pode pedir para alguém enviar. Você pode pedir para alguém apostilar. Acho que tem como fazer o pedido de apostilamento online, não sei o quê, e Sim, pedir para tem enviar como para fazer você. online, tem como fazer presencial. Até pedi meus pais para poder apostilar para mim, para mandar, né? É, Eu quero até ver mandar se para eu o faço depois um SEDEX. curso aqui também, né? Que eu consiga me especializar em alguma coisa aqui, né? Porque, Enfim. né, ficar sem profissão aqui não dá, né? Então, pra gente também não esticar muito mais o vídeo, né? Acho que já passou bastante informação. Fala aí os contatos aí, qual é o site que a pessoa acessa, né? Lá tem todas as Bom, informações direitinho, né? A pessoa entrar e ver. sim. Nós temos aí o faculdade.poleducare.com.br, Sim. temos a poleducare.com.br, o domínio .pt, .áfrica e .com estão em construção, que são esses que vão servir Aham. tanto para Portugal como para pessoas que são dos PALOPs, são os países africanos, por exemplo, tem vários países português, que falam português, né, mas que não são Brasil e Portugal. Sim. E aí, no continente africano, nós temos alguns, somado ao Timor-Leste, que Uhum. fala também português. Então, isso está em construção. Então, nós temos esses dois sites prontos, que é o faculdade.poleducare.com.br, o poleducare.com.br, e para comunicação, pode ser por e-mail, que é o suporte@poleducare.com. Sim, muito bom. Entra lá, pessoal, pega lá as informações lá no site, lá, dá uma olhada lá direitinho no que precisa. Você faz, você que responde suporte, não? Sim, sim, eu É, encaminho todo mundo. Eu sou obcecada pelo controle das coisas, agora, por enquanto, eu estou assim. Meus filhos estão fazendo também, mas eu sou sim. obcecada por É encaminhar você que as pessoas tá para no dar central certo. ali, né? Não vou resolver tudo, mas encaminho para quem resolve. Ah, sim, não, é isso aí. O importante é ter um suporte bom, né? Porque qualquer problema, né, você tem esse Enfim, suporte aí, né? Então, o pessoal entra em contato com você aí, quem precisar saber mais informação, né? Tem algum telefone, alguma coisa que por deixe? enquanto, não. Não. Só mesmo por Eu não, e-mail. por enquanto, somente por e-mail, por enquanto.
Mas Tá, vamos estar colocando também telefone, no beleza. WhatsApp, na verdade. Você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não falou aqui? Não, só que Esqueceu tem o alguma coisa? Instagram, né? Hã? Tem o Instagram, tem o Ah, sim, Instagram, Instagram, sim. o poli_educare, e que foi roubado outro, poli.educare, e esse está Ah, já poli existe? underscore. Ah, é? Foi, Sim. existe o novo, que é o poli, aquela linhazinha, que é o underscore educare. Bom, é isso. Eu espero que seja uma coisa válida, que seja útil para o maior número de pessoas. Todos serão muito Sim. bem-vindos. Ah, eu acredito que é muito importante, porque, cara, eu acredito que tem muita gente que está aqui, né? Principalmente os que estão aqui em Portugal, que não terminaram, não conseguiram terminar lá, né? Os estudos no Brasil. Aí a pessoa fica naquela, né? Ah, como é que eu vou fazer se, pô, não tem como ir no Brasil para estudar de novo? Essa opção é Não, uma tem excelente gente, opção, entendeu? tem gente que tem vergonha também de falar, já é adulto, mas não tem por quê. Porque Sim, eu acho que cada um está no seu corre, né, como se diz, claro. e cada um tem uma história, né? A minha Uhum, história foi de professora, comecei a buscar aí um caminho dentro da educação, mas cada um vai fazer uma coisa e aí às sim, vezes o estudo vai ficando para o lado que você vai para a prática de outras coisas do trabalho e aquilo ali fica de stand-by paradinho e você nunca vai em frente. sim, isso é Mas é verdade. importante. Até para a cabeça é bom para a cabeça funcionar bem. Claro, não, com certeza, né? E você não pode, assim, você não pode nunca parar de estudar, na verdade, né? Você tem que estar É sempre bom. se atualizando, sempre, né? Se você ainda mais se você quer alcançar alguns objetivos grandes, né? Você tem que estudar, não tem jeito, Uhum. né? É isso. Quando a gente fica muito estacionado ali, né? As coisas não andam, não é verdade? Exatamente. Eu queria te pedir uma coisa para a gente poder finalizar. Se você puder deixar aí um conselho aí, um recado para quem está assistindo a gente aí em relação à educação, né? Se puder falar alguma coisa. Então, o meu conselho, não sei nem se é conselho, mas é só mesmo um incentivo. Para você não desistir dos seus projetos, porque eu acho que muita coisa, muito obstáculo vai aparecer. Essa que é a verdade. E é você que tem que se fazer. Você não pode desistir de você. Essa que eu acho que é a frase. Nunca desista de você. É isso. É verdade. A gente tem que correr atrás, batalhar, porque as coisas não são fáceis, né? É É isso. verdade. Flávia, obrigado pela sua participação, tá? Desejo muita sorte no seu projeto, né? Que esse vídeo possa trazer bastante alunos também, né? Que a Obrigada. intenção também é divulgar o seu trabalho, né? Pedir às pessoas mais uma vez para entrar lá, né? Segue lá o Instagram da Flávia também, né? Entra lá na plataforma, dá uma pesquisada como é que funciona, né? Lá tem os preços lá dos cursos Tem, disponíveis, tem tudo, tem tem tudo. tudo, Para mim, a tudo lá. transparência é fundamental, sim. Show. Então, entra lá, pesquisa direitinho, né? E corre atrás do teu futuro, né? Tenta se especializar em alguma coisa, que isso faz muita diferença aqui ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Flávia, obrigado, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu costumo agradecer muito o tempo das pessoas, porque a gente é meio corrido no tempo aqui para poder parar um pouquinho e fazer essa conversa, mas acredito que isso vai edificar muita gente. Valeu? Ah, obrigada. Obrigado Ok. pela participação. Até o próximo vídeo. Você que também está assistindo esse vídeo até agora aqui, não esquece aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que de repente está pensando em voltar a estudar, ou aquela pessoa que parou, né, em algum período ali e acha, pô, não, nunca mais vou voltar a estudar. E tem a opção dos cursos online, tem a opção do EJA, né? Então, obrigado por assistir esse vídeo até agora. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.